Oi, oi, tudo bem com você? Eu sou a professora Cleides Aragão e o meu sinal na comunidade surda é: seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje vamos ler e compreender, com a ajuda da professora, verbetes de enciclopédia infantil na nossa aula de língua portuguesa. Preparado? Então, embarque comigo na minha, na sua e na nossa hora de aprender. Na aula de hoje, nós iremos explorar e aprender uma infinidade de coisas novas. E você vai começar a se tornar um grande pesquisador. Por isso, hoje nós vamos juntos aprender sobre verbetes. Que palavrinha engraçada, né? Você vai ver que o verbete é muito utilizado e que você, inclusive, já deve ter visto em algum lugar. Quer saber o que é um verbete? Então vem comigo. Verbete é um texto escrito de caráter informativo destinado a explicar um conceito determinado pela obra de referência, mais comumente um dicionário ou uma enciclopédia. O verbete é destinado a pesquisas, por isso precisa ser um texto claro e objetivo. Ele se caracteriza por ser um conjunto de significados, explicações e exemplos referentes a uma palavra. Como acabamos de ver, podemos encontrá-los em dicionários e enciclopédias. Porém, na aula de hoje, vamos ler e compreender verbetes de enciclopédia infantil, tendo em vista que você é uma criança. Na minha época, a pesquisa em enciclopédias era essencial. Sabe por quê? Acredite se quiser. Mas quando eu tinha a sua idade, o acesso à internet ainda era muito restrito e nem todas as pessoas podiam fazer pesquisa por ela. Hoje, a maioria das pessoas tem acesso a celulares e consegue enviar mensagens usando a internet por algum aplicativo do celular. Na minha infância, a gente nem imaginava que isso um dia seria possível. Por isso, naquela época, nós utilizávamos muito as enciclopédias. Vamos ver o que são enciclopédias? A enciclopédia é um conjunto de livros que concentra o saber de maneira organizada, geralmente em ordem alfabética. O formato tradicional da enciclopédia é um livro, mas existem outras formas, como fascículos, CDs ou versão online. Viu como é simples? A enciclopédia é um conjunto de livros que contém fatos sobre vários assuntos, dando informações sobre todas as áreas do conhecimento ou sobre uma temática específica. É organizada em ordem alfabética, assim como os dicionários, ou pode ser organizada por tema. Com o avanço da tecnologia, as enciclopédias foram mudando e, como vimos, além de livros, podem se apresentar em CDs ou em uma versão online. Dessa forma, fica bem mais fácil fazer pesquisa, não é mesmo? Agora que sabemos o que é verbete e enciclopédia, vamos ver um exemplo na prática? Esse é um exemplo retirado da Wikipédia, que é uma das enciclopédias mais conhecidas e pode ser acessada por meio da internet. Observe que nesse texto nós temos uma primeira palavra em destaque: laranja. Essa palavra é a entrada, palavra no alto do verbete em destaque, como se fosse o título. Porém, ela tem esse nome, entrada, porque ela é o termo de busca, ou seja, eu pesquisei a palavra laranja e por isso apareceu para mim na Wikipédia esse verbete, com o nome laranja em destaque e o texto que vem logo em seguida, que é o corpo do texto, que são as informações sobre a palavra de entrada. No caso do nosso exemplo, são as informações sobre a laranja. Vamos fazer a leitura do primeiro parágrafo? Laranja, origem, Wikipédia, a enciclopédia livre. A laranja é o fruto da laranjeira, Citrus sinensis, uma árvore da família Rutaceae. É um fruto híbrido que teria surgido na antiguidade, a partir do cruzamento do pomelo com a tangerina. O sabor da laranja varia do doce ao levemente ácido, mas na natureza existem também as laranjas extremamente ácidas, que pertencem a outra espécie, Citrus aurantium. O gênero textual verbete, assim como os outros gêneros que já vimos aqui nas nossas aulas, possui algumas características. Vamos conhecê-las?
Entre as principais características do verbete, podemos destacar as seguintes. É um texto descritivo e informativo, ou seja, vai descrever o termo pesquisado, a entrada, em seguida vai acrescentar informações úteis sobre o tema pesquisado. É um texto claro e objetivo. No nosso exemplo, que era uma pesquisa sobre a laranja, você não vai encontrar informações sobre outras frutas, pois o foco sempre será o assunto pesquisado. É um texto formal e impessoal, ou seja, formal porque procura respeitar as regras gramaticais sem usar expressões como gírias, e impessoal porque não se utilizam termos como eu acho, eu aprendi que e etc. Na verdade, os textos vão ser escritos de forma direta, como no nosso exemplo. A laranja é o fruto da laranjeira, Citrus sinensis, uma árvore da família Rutaceae. É um fruto híbrido que teria surgido na antiguidade. O verbete também usa termos técnicos e científicos. Como acabamos de ver no nosso exemplo da laranja, observamos alguns nomes bem diferentes dos utilizados normalmente, pois são palavras e nomes utilizados por cientistas. E aí, achou que ia ser fácil ser um pesquisador? Nada disso. Para ser um pesquisador de qualidade, precisamos estudar e ler bastante. Só assim você vira especialista em determinado assunto. Bom, agora que já descobrimos o que são verbetes, o que é enciclopédia e as principais características do verbete, que tal se a gente lesse e interpretasse um exemplo de verbete de enciclopédia? Venha comigo. Abelha, origem Wikipédia, a enciclopédia livre. Abelhas são insetos voadores, conhecidos pelo seu importante papel na polinização. Pertencem à origem Hymenoptera, da superfamília Apoideae, subgrupo Anthophylla, e são aparentados das vespas e formigas. O representante mais conhecido é a Apis mellifera, oriunda do Velho Mundo, criada em larga escala para a produção de mel, própolis, geleia real e veneno. As espécies das abelhas nativas das Américas e Oceania não possuem ferrão e são menos agressivas do que as espécies africanas. A maioria dessas pertence à tribo Meliponine. Vamos ver se você estava atento às explicações anteriores e se vai saber me responder as perguntas que vou fazer. Atenção! Responda! Qual é a entrada desse verbete? Qual termo de busca foi utilizado? Isso mesmo, a palavra abelha. Esse verbete traz informações sobre as abelhas. Agora, destaque no texto termos científicos. São aquelas palavras diferentes que a gente não costuma ouvir no nosso cotidiano, que a gente não utiliza. E aí, você consegue encontrar alguma delas no texto? Nós temos Hymenoptera, Apoideae, Anthophylla, Apis mellifera, Meliponine. Nossa, que palavras difíceis, né? Última pergunta. Para que as abelhas são criadas em larga escala, ou seja, em grande quantidade? Para a produção de mel, própolis, geleia real e veneno. Perfeito! Você foi 10 na interpretação. Lembrando que, ao acessar os sites das enciclopédias online, você pode pesquisar sobre o tema que você desejar e tiver interesse. Tenho certeza de que vai aprender um montão de coisas novas. E não se esquece de anotar as informações mais importantes. Falando em esquecer, que tal se a gente pesquisasse na nossa enciclopédia a palavra memória? Vamos ver o resultado? Observem a palavra de entrada, memória. Vamos ler a primeira parte do verbete? A memória é a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar, evocar informações disponíveis, seja internamente, no cérebro, memória biológica, seja externamente, em dispositivos artificiais, memória artificial. Também é o armazenamento de informações e fatos obtidos através de experiências ouvidas ou vividas. Focaliza coisas específicas,
requer grande quantidade de energia mental e deteriora-se com a idade. É um processo que conecta pedaços de memória e conhecimentos a fim de gerar novas ideias, ajudando a tomar decisões diárias. Preciso que você fique atento a uma coisa muito interessante. Esse verbete foi tirado da internet e algumas palavras estão em azul. Isso acontece pois muitas vezes um tema tem relação com o outro. E ao clicar nessas palavras que estão em azul, você consegue acessar o verbete dessas palavras e saber ainda mais sobre o assunto estudado. Ou seja, um verbete pode citar outro verbete, como acabamos de ver nesse exemplo digital. Quando isso acontece em livros de enciclopédias, as palavras ficam em destaque e o significado dessa palavra aparece no canto da página ou com indicação de outra página do livro que deverá ser consultada posteriormente. Vamos clicar na palavra em azul e ver o que acontece? Vou clicar na palavra cérebro. Fomos direcionados para outra página e agora podemos ler o verbete sobre o cérebro. Cérebro, origem, Wikipédia, a enciclopédia livre. O cérebro é o principal órgão e centro do sistema nervoso em todos os animais vertebrados e em muitos invertebrados. Alguns animais primitivos, como os coelenterados, água-viva e pólipo, e equinodermas, estrela do mar, possuem um sistema nervoso descentralizado sem cérebro, enquanto as esponjas do mar não possuem sistema nervoso. Nos vertebrados, o cérebro localiza-se na cabeça, protegido pelo crânio, próximo aos aparatos sensoriais primários, visão, audição, equilíbrio, paladar e olfato. Observe que aqui temos outras palavras em azul, que são links de outros verbetes. E assim, nós podemos aprofundar ainda mais a pesquisa e aprender cada vez mais. Com isso, podemos concluir que o verbete encontrado em enciclopédias tem por objetivo fornecer definições e informações básicas e rápidas sobre determinada palavra. Pode conter subdivisões, citações e ilustrações que complementem as explicações. Por esse motivo, os verbetes de enciclopédias auxiliam muito nas pesquisas escolares. Falando em pesquisa escolar, lembrei que o Antônio pediu minha ajuda para uma pesquisa da escola. Vamos ver? Vamos ler o enunciado? Pesquise a vida dos leões e responda as perguntas abaixo. Qual o nome científico do leão? Qual a espécie do leão? Para auxiliar o Antônio nessa tarefa, vamos precisar pesquisar. Qual seria a palavra de entrada dessa pesquisa? Você sabe me dizer? Isso mesmo, vamos pesquisar por leão. Encontrei na enciclopédia o verbete sobre o leão. Vamos fazer a leitura e responder as perguntas? O leão, feminino leoa, nome científico Panthera leo. É uma espécie de mamífero carnívoro do gênero Panthera e da família Felidae. A espécie é atualmente encontrada na África subsaariana e na Ásia, com uma única população remanescente em perigo, no Parque Nacional da Floresta de Gir, Gujarat, Índia. Foi extinto na África do Norte e no Sudoeste Asiático em tempos históricos e até o Pleistoceno Superior, há cerca de 10 mil anos. Era o mais difundido grande mamífero terrestre depois dos humanos, sendo encontrada na maior parte da África e muito na Eurásia, da Europa Ocidental à Índia, e na América, do Yukon ao México. É uma dos 4 grandes felinos, com alguns machos excedendo 250 kg em peso, sendo o segundo maior felino recente depois do tigre. Agora que fizemos a leitura, vamos responder as perguntas do Antônio? Qual o nome científico do leão? Você consegue ver no texto qual é o nome científico do leão? Isso mesmo, Panthera leo. Vamos para a segunda pergunta. Qual a espécie do leão? E aí, você sabe qual a espécie do leão? Espécie de mamífero carnívoro do gênero Panthera e da família Felidae. Excelente! Ajudamos o Antônio com a pesquisa e respondemos juntos as perguntas corretamente. Parabéns! Agora,
Antes de me despedir de você, precisamos exercitar tudo o que aprendemos hoje na nossa hora da atividade. Atividade 1. Qual das alternativas abaixo indica corretamente o que é verbete? A. É um livro ilustrado? B. É um texto de caráter informativo destinado a explicar um conceito comumente encontrado em dicionários e enciclopédias? C. É um texto que tem a função de divertir o leitor? E aí, qual dessas alternativas indica o que é um verbete? Exatamente a alternativa B. É um texto de caráter informativo destinado a explicar um conceito comumente encontrado em dicionários e enciclopédias. Atividade 2. Vamos ler o verbete e responder as perguntas. Relógio, origem, Wikipédia, a enciclopédia livre. O relógio é utilizado como medidor do tempo desde a antiguidade, em variados formatos. É uma das mais antigas invenções humanas. Relojoaria é tanto o termo que designa o seu fabricante como a loja onde são vendidos. Vamos ver as perguntas? A. Qual a utilidade do relógio? E aí, você consegue identificar no texto qual é a utilidade do relógio? Para que ele é utilizado? É utilizado como medidor do tempo. Muito bem. Vamos ver a alternativa B. O que é relojoaria? E aí, você consegue me dizer o que é relojoaria a partir do texto que acabamos de ler? Isso mesmo, é tanto o termo que designa o seu fabricante como a loja onde são vendidos. Parabéns para o meu aluno nota 10. Nossa aula está chegando ao fim, mas antes, vamos relembrar o que aprendemos na aula de hoje? Preste muita atenção que chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, conhecemos um pouco sobre o gênero textual verbete, que é um texto de caráter informativo, destinado a explicar um conceito comumente encontrado em dicionários e enciclopédias. Conhecemos a enciclopédia, que é um conjunto de livros que concentra o saber de maneira organizada, geralmente em ordem alfabética. Além da enciclopédia em livro, existem outras formas, como fascículos, CDs ou versão online. Lemos alguns verbetes e ajudamos o Antônio com sua pesquisa sobre os leões. Respondemos às atividades e agora nossa aula chegou ao fim. Espero que você tenha aprendido muito comigo hoje e até a próxima aula de língua portuguesa do projeto Aprender Além da Escola, CENTED-CEMED Manaus. Tchau, tchau!